aquilo que você vai fazendo pela primeira vez, você faz com vontade, com uma atenção voltada pelo que está fazendo, mas quando você ganha a confiança daquilo que você faz, infelizmente a gente já vai relaxando um pouco. Você pode ver isso na maneira como você aprendeu a dirigir, como dirigia, como você aprendeu a andar na bicicleta, como você andava, no teu trabalho, na tua profissão. Por isso, eu parabenizo muito essa doutora que me atendeu agora há pouco, porque eu encontrei nela um profissionalismo. E a pessoa que desempenha o profissional, da forma com que ela desempenhou, tem mérito em qualquer canto aonde for. É a beleza de quem faz por amor e não quem faz por interesse do que vem depois do feito. Nessa mesma mentalidade, nós podemos olhar a linha espiritual, ou seja, as coisas de Deus. Nós vamos nos acomodando com relação às nossas ações. Oração, ela só tem validade se tiver ação. Se a oração não tiver ação, é um blá 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 rotineiro que nunca nos leva em lugar nenhum. Por isso cansam de pedir, cansam de orar e nunca obtêm o resultado. Então resta uma mentalidade: Deus não me atende, Deus esqueceu de mim. E não é isso uma verdade. Somos ingratos quando pensamos ou agimos desta forma. São Paulo percebe que a comunidade de Timóteo tinha bastante reuniões, se falava muito nas coisas de Deus, mas se praticava muito pouco o exercício da oração. Gente, a oração, ela é o tudo do nosso viver, do nosso interior. Nós somos aqui por fora o que é lá dentro. Se por dentro eu estou bem, aqui fora reflete. Se aqui dentro eu não estou bem, aqui fora não reflete. Porque é um conjunto de corpo, alma e espírito. Essa organização forma um ser. E este ser produz uma vida. Viver sendo uma vida conectada nas recomendações bíblicas. É pessoas que trabalham menos com muito mais resultado. É pessoas que vivem mais na paz do que nas guerras. É tudo de bom ser uma pessoa que busca o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós brigamos com o espelho. Quantas vezes, por certo, você olhou no espelho e lá refletia alguma coisa que não te agradou? E o que não te agradou é quando você deparou com a sua imagem. Eu não sei o que você fala e como você se define quando você olha no espelho. Provavelmente existe uma pequena guerra e alguns questionamentos do qual você não consegue obter a resposta. O mundo oferece tanta coisa, tantas coisas, para a gente ter a resposta dos nossos porquês, mas nada mais passa de uma simulação, de um ato que você acaba não tendo resultado também. Então inventa tantas coisas, é a tal da autoajuda, é a tal de oficina de oração, é a tal do coach, é a tal de constelação, é o tal de espiritismo, é o tal do benzimento, é o tal do curandeirismo. É um rio de coisas que lá no fundo não passa de filosofia
humana. A realidade é Jesus Cristo. Ponto. O resto tudo pode ajudar, mas não resolve. Mas Jesus resolve. Ele resolveu a minha vida. Hoje, quando eu olho no espelho, eu me deparo com a alegria de ver a minha imagem do outro lado. Eu posso não ser para você, mas para mim, eu sou tudo de bom. E eu estando bem comigo, meu irmão, eu estando bem comigo, os outros me definam como quiserem. Eu estou bem. E eu não estou bem porque eu sou bom. Eu estou bem porque Deus é bom. Porque Cristo é bom. E o bom de Jesus, encontrando uma abertura dentro da minha pessoa, ele começa a agir, porque Deus tem o prazer que eu o conheça. É muito mais interesse de Jesus que eu conheço ele do que ele me conhecer. Porque antes de eu existir, ele já me conhecia e tinha meu nome escrito na palma da mão dele. Eu sou registrado no coração de Jesus. Eu sou consagrado no coração de Nossa Senhora. Eu não estou falando que eu sou perfeito, eu não estou falando que eu não tenha pecado, eu não estou falando isso, eu estou falando outra coisa. Se você não acompanhar minha linha de pensamento, você se tromba no barranco, porque eu vou a fundo no Evangelho. Eu mostro o Evangelho como ele caracteriza. Então, quando a Bíblia está nos ensinando, acima de tudo, recomendo que faça preces, orações e súplicas e ação de graças por todos os homens, para os reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma, tranquila, com toda piedade e honestidade. Essa é a recomendação bíblica. A nossa atitude é totalmente ao contrário. Tem gente que fica brigando por causa de política, por causa de candidato. Mas a Bíblia não está mandando ninguém brigar para votar no Zé, no Pedro, no Antônio, no partido tal, A, B, C, D, X, W. Não. A Bíblia recomenda orar para os políticos. E não fazer barraco por causa de político. Eu não ouço a Bíblia e ouço o mundo. Então eu vou brigar, discutir, processar, xingar, ficar de mal. E aonde você vai chegar com isso? Quais são as vantagens que você está tendo desses setores? E por que nós estamos sendo prejudicados economicamente e politicamente? Porque também temos culpa. Nós também falamos mal. Nós também criticamos. Então nós não fazemos o que o conceito divino manda, mas o que o mundo nos ensina. E aí então a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 3, isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. João 8,35 vai nos dizer, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, irmãos, nós estamos vivendo contramão e queremos não ser acidentados. Nós estamos avançando os sinais e não queremos ser interceptados. Nós estamos vivendo uma era do tudo pode, do tudo é válido, que não há problema, não tem pecado. Não, todo mundo faz, eu também vou fazer. Eu não sou o único. E você se engana. Deus não mudou. Passa o céu e a terra, mas minha palavra não passa. Então já passamos da hora de nós olharmos para os nossos atos, para nós não se perder mais do que estamos perdendo. Tome comigo Efésios, no capítulo, se não me falha, 5. Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus.
Eu te convido, Efésios 5:15. Amém, gente? Está escutando, meu amado Nilson? Poxa, estava com saudade do 6. Estou dando um tempinho para o povo achar o Efésio aí. Que diz sua Bíblia, Sandrinha. Como é que você vai entrar nos céus? Que diz tua Bíblia, moça? Quem que é essa moça, Sandrinha? Que diz sua Bíblia, prima. Prima, lá no céu, você não vai ter essas mãozinhas para fazer assim para Deus. Não tem problema. Jesus conta uma historinha que chamou 3 pessoas para trabalhar para ele. Para ele não, numa vinha lá. Num campo. Um foi cedinho, outro foi ao meio-dia e outro foi quase às 6 horas. Tá bom, você é uma que chegou de meio-dia para tarde. Na hora do acerto da conta, Jesus pagou igual. Quer dizer, Jesus contando essa história. O que contratou pagou igual. E aí o que veio cedo reclamou. Mas eu trabalhei o dia inteiro. E qual é o problema? O que eu combinei com você? Não foi X? Foi. Eu não estou pagando X? Foi. Mas está errado. Mas o que está errado? Me explica. Perceba a mentalidade humana. Não está errado. Se eu te convido, chamo você para trabalhar comigo e te digo aí, eu te pago R$100. Não estamos combinados? Estamos. Se um outro chega às 3 horas e eu quero pagar R$100 para quem chegou às 3 horas, onde está o erro? Se outro chega às 6 horas e eu pago R$100, aonde está o erro? Mas o povo inverte a ideia. Ele achou que o patrão estava sendo injusto. Estaria injusto o patrão se ele não tivesse tratado nenhum preço e aí então ele fizesse igual. Mas tudo que é tratado não é caro. Então você que chegou à tarde, viu, dona mulher? Oi, você que chegou tarde vai levar mesmo tanto daqueles que chegou cedo. Mas é bom ser inteligente, porque tudo que você perdeu, você não vai recuperar mais. A palavra de Deus é igual a água. Derruba a água no chão e vai catar ela. A Bíblia nos diz, tenho medo desse Deus que passa. Santo Agostinho repete isso. Medo de um Deus que passa. Lá no capítulo 5:15, ensina assim: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta. Irmão, a Bíblia diz que eu não posso ter uma conduta errada, que ela seja conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveita ansiosamente o tempo, porque os dias são maus. Quanto tempo você perde discutindo com uma pessoa dentro da tua casa? E não cai a ficha que não adianta ficar discutindo, porque se as duas partes estão num sistema da insensatez, é 2 touros brigando. Não vai chegar em lugar nenhum. Por isso eu escrevi aquela música, por não saber calar nas horas de aflições. Não adianta. Eu lembro quando a baixinha vivia, que às vezes começava a pegar no meu pé. Muitas vezes ela tinha razão. Homem é um bicho complicado também. Cá entre nós, homem dá trabalho. Fala aí, mulherada. Fala, mulherada, aproveita. Homem dá muito trabalho. Gente, homem é homem. Ele é tudo ao contrário. Homem dá trabalho. Repita isso. Homem dá trabalho. Homem dá trabalho. Se você analisar o que o teu homem faz lá, você faz assim, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Primeira coisa é fazer xixi tudo no chão e não no vaso. Que coisa desagradável, né? Molha tudo o banheiro, joga. Homem dá trabalho. São uma conduta assim meio extrapoladona.
Tem cada homem que só por Deus, diga, é só por Deus, fala. É só por Deus, tem homem que é só por Deus. Não arruma uma porta, não conserta uma torneira, não arruma um varal, não limpa um terreiro. Que desordem, isso é serviço para homem. Dá um tapinha nos homens que está escutando bem. Eu não falava para você? Fala. Agora eu é que pago o pato. Por isso que quando eu deito lá na cama, a cama leveta. Porque daí você não vai pôr meu nome lá no meio. Porque vai dizer assim, você viu que o Camilote falou, pega a tua mala e vai morar com o Camilote. Vai falar isso. E lá no fundinho ela vai dizer bem que eu queria. Mas eu não posso. Diga glória a Deus. Porque vocês acham que o Camilote, né, é esse santinho que vocês estão vendo aqui na frente. Vai morar com o Camilote, para vocês verem quem é Camilote. Tudo tem defeito, irmãos. Tudo erra. Tudo estressa. Então olha para o altar e diga, está escutando, Camilote? Fala! Claro que eu estou escutando. Nós não podemos ter uma conduta errada. Tem homem que quer tudo na boca. Diga, misericórdia. Misericórdia. Onde que eu estava? Que a mulher estava trocando uma criança, pondo uma fralda numa criança. Daí ela deixou a criancinha na cadeira, correu lá, mexeu uma panela. De repente correu lá, desligou o ferro que estava passando. Ela estava passando roupa, fazendo janta, cuidando de criança. E o lerdo sentadão, bem, traz um gole d'água aqui para mim. Aí eu não aguentei. Falei, amigo, você virou o rei Seti? Para. Ué, o que foi? Sua mulher está trocando teu filho, está passando roupa, está fazendo janta. O que você fez até agora? Da hora que nós chegamos nessa casa? Sentadão numa cadeira. Ainda quer que ela leve a água para você. Ah, meu amigo, se manca. Dá um tapinha nos homens e diga, você é igual amigo do Camilote? Não, gente, as coisas têm que ser... Amados, a Bíblia nos ensina, aproveita bem o tempo porque os dias são maus. Por conta disso, a Bíblia nos pede o quê? Que não é para ficar atrás de tanta coisa errada, de embriaguez, de farra, de balada. Então a Bíblia vai dizer, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí está o segredo. Será uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tem familiaridade com o Espírito Santo. E uma familiaridade que ele possa falar uma linguagem do Espírito Santo. Essa linguagem do Espírito Santo é uma nova língua, ou seja, é uma oração na língua dos anjos, porque, amados, se você quer realmente conhecer outras línguas, você tem que fazer um estudo, às vezes tem que fazer até algumas residências nos países da língua que você queira realmente dominar ela, seja o inglês, ou sei lá, português ou castelhano, sei lá o que você queira aprender, você tem que ir para cima para aprender. Mas a humanidade esquece que lá no céu só tem uma língua. Essa uma língua que chegaram à conclusão e disseram, não são todos galileus que falam, como nós ouvimos falar na sua própria língua materna, porque naquele momento, naquele lugar, naquele Pentecostes, o céu estava ali falando uma única língua. Então o céu trouxe a linguagem do céu para a terra e colocou dentro da igreja de Jesus Cristo uma nova língua. E aqueles que aceitam a verdade de Cristo, diz a Bíblia, falarão novas línguas. E esta é a linguagem dos anjos, que muitos ignoram, outros irritam, outros não procuram buscar esse novo conhecimento. Então,
o que nós iremos fazer no céu? Me explica. O teu corpo não vai para o céu. O teu corpo vai ficar aqui pela terra. E se você for arrebatado, não é com esse corpo que você vai. Porque a Bíblia nos diz que nós vamos ter um novo corpo. Então esse é para esse mundo. O que Deus tem para esse mundo é esse corpo. Mas esse não vai lá para cima. E caso você é arrebatado, então a uma altura, passou a primeira, segundo portal, você é transformado. Já num novo corpo. Por isso que a Bíblia diz que receberão um novo corpo, aonde não terá mais dor, não terá mais tristeza, não terá mais nada. E com esse novo corpo você tem que ter nova língua. Então você chega no céu, você tem que ter a linguagem dos anjos, senão você vai ficar um estrangeiro lá, ou seja, nem vai lá, porque lá vai quem fala a linguagem do céu. Queridos irmãos, olha quanta coisa a Bíblia nos ensina. Quando o Senhor está dizendo que quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, esse interesse tem que partir pessoalmente de cada um, de cada pessoa. Eu me lembro do nosso servo Amadeu. Ele vinha de um mundo totalmente estragado, de um mundo da macumba, corria para as baías atrás de curandeiro, teve uma vida estragada, acabou fazendo loucuras, acabando com caminhonete novinha, queimando dólar, uma vida totalmente estragada. Mas ele chegou a uma conclusão que tudo aquilo não estava mais servindo. Tinha dinheiro, tem até os dias de hoje bastante bens, mas ele não tinha nenhuma paz. Já não dormia de noite, já foi sido internado em hospitais de louco, e o dinheiro não resolvia. Lá um dia ouviu falar da minha pessoa e me procurou e participou do encontro conosco. Ele desejou mudar de vida. O que esse homem já passou por tudo, com família, com amigos, com perdas financeiras. Ué, mas que vantagem? Tem tudo de vantagem, gente. Tudo. Porque hoje, ele não tem tudo o que ele tinha. Mas hoje ele tem tudo o que sempre desejou ter. Hoje ele é um ministro da Eucaristia. Uma das propriedades deles ele transformou numa comunidade. Inclusive, semana que vem, o louvor é lá na comunidade dele, um dia inteiro de oração e de louvor. Mas ele buscou, ele ia em todos os retiros, ele fazia oração, ele passou a ser um dizimista integral. Além de ser, ele ainda cobra todo mundo. Mas como é que se entende? Esse homem vivia bem financeiramente, agora começou a pagar o dízimo, começou a ler Bíblia, começou a trabalhar de servo, a casa desmoronou. Não. Deus só tirou o que ele ganhou na injustiça. E como Deus é justo, não é que ele passou a perder depois que entrou no caminho de Deus. Deus começou a mostrar para ele que o que é ganho com a organização injusta, esta Deus não pode abençoar. Deus não pode abençoar um dinheiro injusto. Então hoje ele tem muito menos financeiramente, mas ele tem paz. Tem os seus problemas que todo mundo tem, mas é um homem que busca Deus. Eu abordei ele porque eu vejo a luta que ele trava com família, com parentes. Os família e parentes, ele é um louco. Fica, às vezes, rejeitado. É um louco. É um seguidor de camilote. Essa é a linguagem que o demônio ama falar. Os camilotianos, seguidor de camilote.
Ninguém é seguidor de camelote. Cada um gosta de encontrar na palavra as verdades. Por isso a Bíblia diz, versículo 19, recitai entre vós o quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores ao Senhor. O que é cantar e celebrar? É erguer as mãos, bater palma, louvar de todo o coração, como os assistentes lá nos estádios fazem. É 90 minutos pulando para lá e para cá, e jogando bandeira, e batendo, por 11 homens correndo feito louco atrás de um pelote de vento. Olha o ênfase que se dão. Vem numa igreja, levanta a mão, dá um tapinha no irmão, você está morrendo, vizinho, fala aí para do lado. Tem que louvar com a alma, para você ir à frente do espelho e você ver uma semelhança de alguém que é feliz. Ah, que coisa chata. Por excelentíssimo Senhor do mundo, todo mundo se reganha. Vamos tirar uma selfie. Para Jesus. Tem gente que vai comungar assim. Que alegria está tendo de receber o corpo de Jesus? A tua expressão diz ao contrário. Então você vai sofrer mesmo tudo. Vai sofrer perda, acidente, angústia, noite mal dormida. Vai emagrecer, vai engordar, vai chorar, vai perder marido, vai perder mulher, vai regaçando tudo. Mas se você buscar no Senhor, você passa por tudo e sai do outro lado. Diga glória a Deus. Porque Deus quer que nós chegamos ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo, quando não se tem a verdade, ou melhor ainda, 1 Timóteo, voltem lá, no capítulo 4, preste atenção nisso. Meu Deus, mas eu queria tanto que vocês levassem isso a sério. Se você não lê Bíblia, você tem que engolir o que os outros dizem. Mas lendo Bíblia, quando estão dizendo, você vai dizer, não, é verdade, eu já estudei isso na Bíblia. É a Bíblia. E o que é escrito na Bíblia é verdadeiro. Os caras disseram para Jesus, os fariseus, até quando vai nos deixar na incerteza? Você é realmente o Cristo ou nós temos que esperar o outro? Jesus disse, eu digo, mas vocês não acreditam. Por que é que vocês não acreditam? Vocês não acreditam naquilo que eu falo ou naquilo que eu faço? E eles responderam, no que você fala, porque o que você faz, nós vimos e vimos que era verdade. Nós vimos o cego enxergar, que você abriu os olhos dele. Nós vimos o paralítico andar, que 40 anos estava lá travado numa maca. Nós vimos leprosos ficarem limpos. Pelo que você faz, mas vocês ensinam na sinagoga que um pecador não faz milagre. E vocês me taxam de demônio. É um povo que só por Deus, e essa raça está ainda dentro da igreja até hoje. Vai na missa, confessa, comunga, mas fuma, bebe, transa, separa, arruma outra mulher, outro marido, faz filho, nem batiza, mas é católico. Está tudo errado, digo para o irmão, está tudo errado. Está de mal, briga de ciúme da mulher, briga de ciúme do marido, e corre na igreja rezar. Não perdoa, está com ódio processando. Perdoai nossas ofensas, Senhor, como nós perdoamos quem tem ofendido. Dá um tapinha dele, diga mentiroso. Fala para o irmão, mentiroso. Dá um tapinha no irmão, diga mentiroso.
Ninguém deu glória a Deus agora. Amados e amadas, é muito duro ser cristão. E quando a gente vai perdendo o cristianismo, a essência do cristianismo, a gente vai ganhando um posto, a gente é elogiado, a gente quer ter o primeiro lugar, eu sou, eu mando, eu faço. E muitas vezes, isso não manda nada. Faz distinção. Imagine se eu estou dentro de uma igreja. Imagine se eu sou um agente de pastoral. E eu não perdoo, eu não aceito dentro da igreja um membro da mesma igreja. Se eu dentro da igreja tenho coragem de escrever uma carta, excluindo, fazendo baixo-assinado para tirar um sacerdote do altar. Que cristianismo tem pessoas que fazem isso? Que fé que essa pessoa pode ter dentro desse coração? É comedor de hóstia. Vai pelos mesmos destinos de Judas se não converter. Nessa mesa, senta comigo um que há de me trair. Aquele besta daquele Judas não podia dizer, Senhor, olha, até agora eu estava com essa ideia, e o que é pior, Senhor, eu já recebi 30 moedas de prata para te entregar. Me perdoa, Jesus, me perdoa. Jesus perdoaria. Os caras iam achar ele de qualquer jeito, porque o diabo faz pesquisa. O diabo rasteia a tua vida, irmão. O diabo rasteia teu casamento, rasteia teu trabalho, rasteia vossos filhos. Você vai dormir, o demônio vai bater lá na tua porta, vai jogar um demônio de um trem lá dentro e vai embora. É isso que ele faz. Segura um pouquinho, Timóteo. Pegue Salmo 63. A Bíblia é cheia de ensino. O grande problema é que as pessoas não lêem. Que pecado quando as pessoas não estudam a palavra. E aí o que acontece? Você olha no espelho, você vai ver o que do outro lado? Uma imagem desfigurada. E fica brigando com o espelho. Estou muito feio, estou muito velho, estou muito gordo. Tenho que fazer caminhada. Tenho que ir na academia, tenho que emagrecer, tenho que fazer caminhada. Ei, Deus me livre. Não me chama de gorda que eu estresso. Mas é o que você é. Queridos, a Bíblia nos diz, Salmo 63, 2. Ouvi, Senhor, minha lastimosa voz. Presta atenção. Do terror do inimigo protegei a minha vida, e preservai-me da conspiração dos maus, livrai-me da multidão dos malfeitores. Então a Bíblia está dizendo que o demônio conspira contra você. Você está deixando rolar do jeito que está. Mas ele está. Ou você acha que ele não rasteia eu? Ou você acha que ele não me persegue? Que eu não tenho problema nenhum na minha vida? Ou não rasteia a minha família? Ou não ataca a minha família? Ele luta para esbagaçar tudo. E a gente é vítima de muitos ataques desses. Nem tanto por aquilo que a gente cultuou a vida inteira, ensinou a vida inteira pelos filhos, mas por aquilo que entra na família. Os modos que às vezes também os filhos não param para refletir e acaba caindo em cada emboscada. Queridos irmãos e queridas irmãs, preservai-me da conspiração do mal, livrai-me da multidão dos malfeitores. Você abre a internet, tem de tudo. E tudo que menos presta é o que está nas redes sociais. Oferecendo ajuda, oferecendo preço,
oferecendo moda, oferecendo cursos. E você quantas vezes nem questiona a Deus. Isso é viável para mim, Senhor? Queridos, se você estuda a palavra, você tem faculdade. Eu tenho 1 ano e 2 meses de escola. Eu rodo esse Brasil e fora dele. Eu lido com todo tipo de gente. A minha faculdade está aqui. Ela ensina. A palavra de Deus diz lá em Timóteo que ela é útil para ensinar, para corrigir e para dar a paz. Mas o povo não lê a Bíblia. Então fica sempre essa merreca. Não consegue escapar do vício, não consegue dormir direito, não consegue se livrar dos maus pensamentos, porque estamos, segundo a Bíblia, vivendo os dias maus. Não conseguimos resolver, e por não resolver, vivemos mal resolvido no casamento, no trabalho, no estudo, na igreja. Quanta gente de pastoral mal resolvido. Quantos ministros de Eucaristia mal resolvido. Quantos sacerdotes mal resolvido. Quantos? Nem sabe o que quer. Amados, porque eles são maus? Não. Mas porque permitiram com que esta ação conspiradora do mal adentra na vida. Esquece da oração, esquece do jejum, esquece da penitência. Valoriza mais o trabalho do que a vida, valoriza mais os estudos. Talvez você fique a noite inteirinha para passar na faculdade estudando. Isso é bom. E quanto tempo você fica estudando a Bíblia para pedir sabedoria de Deus? Diz lá em Tiago que a sabedoria busca no alto, do Pai das luzes, onde não há parcialidade. E tudo ensina, e tudo mostra, e tudo orienta. Quando você quer sabedoria, busque em Deus. E aonde eu encontro, levantando de madrugada, você vai encontrar Deus falando contigo. Amados, preservai-me da conspiração dos maus, livrai-me da multidão dos malfeitores. Não é 1, 2 que comenta a tua vida, não. É muitos, principalmente se você for uma pessoa pública. Um professor, um vereador, ou sei lá, um técnico. Seja o que você for, um profissional, você é comentado. Você é posto ao público na linguagem. Por isso o Salmo 30 diz que eles têm uma língua como um sepulcro aberto. Sobra a boca para falar o que não se deve. A Bíblia nos mostra tudo. Olha o que esses conspiradores fazem. Eles, versículo 4, eles, os demônios, aguçam suas línguas como espada, desfere como flecha palavras envenenadas, para tirar de esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo de improviso, nada temendo. Às vezes não é culpa sua ser do jeito que você é. Foi a flecha que o conspirador lançou lá no terreiro da tua casa, fazendo seu filhinho levar aquele tombo, de ralar, criar galo na cabeça, ou fazendo aqueles animais se atracar numa briga, toda a vida estão juntos, mas de um momento para o outro, trava numa briga que um tenta se matar o outro. É o que eles conspiram, os adolescentes. Por isso que o mundo diz, é uma fase terrível, é uma fase perigosa, 12, 13, 15 anos, o conspirador sabe que quando ele passar pela puberdade ou pela juventude, ele vai ser o que ele trazer de criança. E o mundo então ensinou as crianças a desenvolver técnica,
tudo em redes sociais, todo tipo de novela, todo tipo de filme, todo tipo de seriados. E as criancinhas vão ficando tão perita, mas tão perita, que menininha de 1, 2 aninhos já domina um celular mais do que um adulto. E os pais nunca deixam se levar. Mais tarde vão chorar. E vai ter que recorrer na igreja, em quem reza, faz uma oração para minha filha, porque de uns tempos para cá ela mudou. Ela não quer mais estudar, ela está em depressão profunda. Ah, é? Dá uma examinada como ela viveu até a sua adolescência. Em que hora você usou a palavra não lá dentro de casa? Esse programa não é hora de você estar em televisão. Não é hora de você ter celular na mão. Mas isso facilita, né? Que a criança está aborrecendo, a mãe pega o celular e dá para ela. Fica quietinha. Agora resolveu. Daqui 5, 6 anos, ela vai começar a viver o que você não cuidou agora. E aí é tarde. Aí é tarde. Aí ela vai cuspir na tua cara. Ela vai dizer, você não manda em mim. Eu vou a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, eu vejo uma moda que eu reparo, uma música sertaneja que eu reparo muito. Um pai cantando para a filha de 15 anos, quando diz, não é que eu quero te dominar, não é que eu quero ser seu dono, é apenas um cuidado de pai, filha, eu te amo. O pai que ama corrige, o pai que ama diz não. E a Bíblia diz que o pai que não curva o filho com uma vara, terá ele pela vergonha mais tarde. Então, essas coisas que está passando muito por despercebido, não tem hora para sair de casa, está com 13, 14 anos, já vai se envolver em balada. Menininhas, fica estancado nessas novelas de criança, nem acaba de nascer, já quer se maquiar como uma jovem de 17, 18 anos. E se não fizer, gospe no pai, bate o pé. Gente, que mundo que nós estamos vivendo. E isso é em geral. E o diabo ensinou. Deixa isso acontecer, porque está com autismo. Como diz o italiano, autismo, falta di ciavada nella gambe. O padre Zezinho disse dentro de Cianorte, a criança não é bipolar, falta bipaulada. Pai que não cuida, mãe que não cuida. Por isso formar uma família não é deitar em cima de uma mulher em cama. É resolver todos esses problemas que vêm. Problema de escola, problema de crescimento, problemas de programações. E aí fica muito fácil dizer, hoje está muito difícil. Mas o que você está fazendo para facilitar? Nada. Nada. E então vai perdendo o conhecimento da verdade. E vai vivendo a mentira. A criança cresce mentalmente até os 5 a 10 aninhos. Ele com 10 anos já se vê com 18, 19. A hora que ele chegar no 18, ele tem que voltar, porque você não sobe na escada do 5º degrau em diante, ou do 10º degrau em diante. São degraus por degraus. Foi isso que Deus mostrou para Jacó. Quando ele dormiu fugindo de Saul, que acaba fazendo aquela besteira também, roubando o direito do irmão. O irmão muito bobo, perde o direito por causa de um prato de lentilha. Dá tudo errado. Aí um tem que fugir da situação, e o outro tem que se revoltar por causa da situação. Quem está nesse meio? Exatamente a força do mal. Olha a paciência de Deus. Tentando resolver do melhor modo daqui, dali, daqui, de lá, até que se ajeita de novo a casa. Mas o mundo, gente, a sociedade vive muito aéreo. Vocês não viram? O que pano para manga que deu esse tal de coronavírus?
Eu vim pregar numa igreja aí, em pleno corona. Eu gritei naquela igreja, isso não existe. Para de pegar nome na porta dessa igreja. Igreja não é circo, não é campo de futebol, não é cinema para tirar ingresso para entrar dentro. O Senhor nos colocou a porta aberta. Mas o medo, a sociedade com esse medo. Enquanto tinha corona, não tinha a dengue. O corona resolveu tirar umas férias, agora voltou a dengue, ocupar o lugar do corona. Olha para o irmão, diga, larga de ser bobo, vizinho. Fala para o irmão, larga de ser bobo. Eu falo com letras garrafais. Se eu fosse um prefeito, ninguém ia votar em mim, porque na minha campanha eu já falava, se eu for eleito, o primeiro que eu acabo na cidade é com postinho. Porque isso aí virou a escória. Um mosquito morde e já corre no postinho, pega 4, 5 dias, porque está doente. O médico nem olha. O que foi? Doutor, eu comecei com umas dores aqui na costa. Essa dor na costa é peso, é pecado, é frecha. É falta de exercício. Tá bom. Passa lá um monte de droga e você vai se drogar. Amadas, busque a Deus. É a flecha do inimigo. Olha para esse altar, o que você está fazendo para evitar esta ação do demônio na tua casa? Quanto tempo você tem de oração por dia? Responda para você. Quantos minutos você tira por dia para estudar a palavra? E ela que liberta. Ela que salva. Nós já não acabamos de ouvir. Eu quero que todo homem se salva. Pegue 33 do Eclesiástico. Ou melhor, de Ezequiel. Ezequiel 33. Quando acharem, digam amém. E ali, você vai encontrar o nosso Deus falando. Amém? Ezequiel, no capítulo 33. Espero que todo mundo achou. Acharam? Versículo 11. Dize-lhes isto. Vamos repetir? Dize-lhe isto. O quê? Todos. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não me comprazo com a morte do pecador. Vamos repetir? Não me comprazo com a morte do pecador, mas quero que converta e viva. Se nós não se converter, nós vamos pela morte. E a morte, gente, não é quando nós saímos desta terra. A verdadeira morte é quando nós não alcançamos a eternidade. Aí é uma morte total. Queridos, Deus quer que a gente se converta e viva. Se a Bíblia está dizendo que Ele não quer que você morra em pecado, é porque Ele está dizendo, se você morrer em pecado, não tem como eu te ter aqui. Então não morra em pecado, mas converta. Ainda é tempo de se converter. Se o marido não quer converter, largue esse marido ficar sem conversão. Se a mulher não quer converter, larga essa mulher. Mas o drama é que o marido não quer converter e a mulher quer ficar convertendo o marido. Em vez dela converter, ela vai jogar ele mais nas trevas. Para você converter seu marido, tem uma recomendação bíblica.
Pedro nos ensina como converter o marido. Está na palavra. Quando acharem, digam amém. Ninguém disse amém para mim aí, para Jesus, amém? Diga glória a Deus. A Bíblia nos ensina coisas muito lindas. Deixa eu encontrar aqui esta passagem. Primeiro, Pedro capítulo 3. Essa é a recomendação para as mulheres. Oi, gente, dá um glória a Deus aí. Está escutando, Sandrinha? Está escutando, dona mulher? Está escutando, Sabrina? Quem é mulher, está escutando? Capítulo 3. Vós também, ó mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Eu já disse o que é ser submissão. É estar sob uma ação. Se algum não obedece à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de sua mulher. De que jeito? A observarem vossa vida casta e reservada. O marido não vai ver o que você fala, mas o marido vai ver o que você faz, porque você reza. Mas você reza e não muda de vida. Você, em vez de trazer o marido, você joga ele mais na mão do outro, mais na mão da outra. Então, para você trazer teu marido, você tem que ter uma vida reservada, uma vida casta. Ou seja, eu não vou impor mais nada. Ele quer ir lá no bar beber até as 3 da madrugada, o mundo inteiro é dele. Você não vai, você fica na tua casa. Senhor, eu entrego meu marido nas tuas mãos. Ele chega. Você faz um cafezinho para ele, dá para ele. Ou você está pensando que foi barato para Jesus te converter, me converter? É só você olhar aqui. Olha se custou pouco. E lá na agonia ele disse: se isto aqui não serviu, não tem mais o que fazer para te salvar. Que escândalo nós desprezar esse sofrimento, vivendo do nosso jeito, de forma totalmente errada. Então, gente, é hora da gente começar a mudar. Sai desse encontro. Primeira coisa, eu quando saí de um encontro como esse, eu não tinha Bíblia. Eu emprestei uma bibliona da minha mãe e comecei a ler ela, mas era grandona como essa, uma Bíblia das Paulinas. Até que eu fiz a colheitazinha, eu tenho até hoje lá em casa a minha Bíblia de 1980. Quando eu fiz o meu primeiro encontro da renovação carismática. Tenho todas as Bíblias, toda a classe de Bíblia. Se lança uma Bíblia nova, eu vou e compro. Paulina, Jerusalém, Ave Maria, Pastoral, todas. É montes de Bíblia. Porque eu estudo em uma e de repente eu vou na outra ver, porque às vezes as traduções, elas dão mais facilidade. A Jerusalém, por exemplo, a Paulina, ela tem uma linguagem mais fácil de compreender do que a Bíblia Ave Maria. Mas pelo que se aprende lá, você traduz aqui na Ave Maria, que é a Bíblia mais utilizada nesse mundo da renovação da igreja. Então, queridos irmãos, se a mulher começar a estudar a Bíblia, vós, ó mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Se algum não obedece à palavra, ou seja, se algum não vai na igreja, não quer ir, e ainda não vai, fica te proibindo, você fica reservada. Continue. Ele vai ser conquistado, mesmo sem a pregação, pelo simples procedimento da mulher. Ao observar em você uma vida casta, reservada.
E aí, então, a Bíblia pede uma simplicidade. Ser uma mulher simples não é ser uma mulher desmazelada. O que a doutora me dizia no consultório enquanto ela me atendia. Segundo ela é da igreja Deus Amor. E ela me comentava, não me repare, porque eu uso brinco, eu uso batom, eu corto cabelo, e meu pai fica muito bravo comigo, porque eu entendo que não é essas coisas que me tiram a virtude em Deus, mas eu tenho minha vida reservada. Então, olha para vocês verem como são as coisas. Nunca se conquista uma pessoa pela aparência, mas pela realidade. Nem tudo que é propagado é bom. Nem tudo que traz um rótulo de fama é o melhor. Cheguei no bar, numa lanchonete, melhor digo, na padaria, lanchonete, enfim. Eu sempre uso esse termo porque é muito forte o que acontece com a gente. E o que acontece comigo transforma em palavra de Deus. Porque a Bíblia é palavra de Deus. E a palavra de Deus é escrita pela realidade, gente. Não é invenção, é real. Então isso que me aconteceu foi real. Olha, me dá uma tombaína. E o camarada foi e abriu uma tombaína, geladinha. Despejei, quando fui tomar, eu tive que cuspir. Estava azedo, eu falei, amigo, isso aqui está estragado. O menino entrou e disse, pai, essa garrafa, lembra que quebrou o vidro de vinagre e o senhor mandou eu pôr o vinagre nessa garrafa? Era para ter levado em casa, pai. O senhor pôs na prateleira? Ou na geladeira? Ah, eu deixei aqui em cima, eu acho que sem perceber. Olha, amigo, me desculpa. Não, sem problema, é só abrir outra, que não vai ter problema. Moral da história. Garrafa era de tubaína, a tampa era tubaína, o rótulo era tubaína, ela estava no lugar da tubaína, mas era o quê? Era o quê? Olha para o irmão e diga, você é tubaína ou é vinagre? Aí dá um problema. Então, quando a Bíblia diz, não seja o vosso adorno o que aparece externamente. Misericórdia, o que essa mulherada apronta no cabelo é só por Jesus, diga, é só por Jesus. Tem alguma que espeta, parece um ouriço. Outras pinta de vermelho igual a fogo. Outras pinta de azul. Ah, dá conta, cada um pinta com a cor que quiser. Mas tudo isso é para quê? Para ficar bonito, não é? Um cabelo azul não é bonito. Mas fica diferente. Então é um jeito de chamar atenção. Ela própria, quando olha no espelho, diz, que burrada que eu fiz. E sai pedindo opinião para meio mundo. Olha, eu pintei o cabelo, o que você achou? Você acha que a colega vai falar, está horrível? Nossa, como você ficou linda. Onde você fez? Quanto você pagou? Pronto, animou ela a pintar de novo de verde e de vermelho. E virou moda. Como virou moda, velho de 60, 70, 80, querer mocinha de 25. E lá em casa eu mato o povo desse jeito. Ah, tem uma lá de 50 ou não, eu quero amorzinho de 20 e 30. Eles ficam a pé da vida. Pega uma de 25, você vai plantar melancia na beira da estrada. Ou seja, todo mundo vai levar depois. Amados, o povo não tem jeito. Diga, misericórdia. Então, uma vida casta, reservada, não é que não tem que pentear o cabelo, não é que não pode usar alguns colar, alguns brincos, mas tudo tem limite. Por que a pessoa tem que enfiar um brinco dentro do ouvido?
Isso é um incômodo. E além do mais, uma escravidão. Por que tem que amarrar brinco lá atrás da orelha? No nariz? Lembra aqueles boi de carro? Mulher com brinco no nariz é boi de carro, é vaca de carro. Isso daí pode dar processo, processa, mas é a verdade. Escravidão. Tira aquela beleza que Deus fez e põe a mentira que o diabo cria, mas está na moda. Gente, a iniquidade está entrando no lugar sagrado. E olha, não é fácil você falar essa verdade no mundo que nós estamos vivendo. Outro depois vem com tatuagem, tirando toda a beleza que o Cristo fez, e se pintando tudo. Queridos irmãos, você sabe o que é carregar um outro corpo no seu corpo? Carregar uma outra imagem na tua imagem? A Bíblia nos conta no livro de Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, preste atenção, dando ouvido a espírito embusteiro e a doutrina diabólica. É do diabo isso. De hipócritas impostores que, marcado na própria consciência, ele conscientemente se expõe para o outro, com o ferrete da infâmia. O que é o ferrete da infâmia? Os perses. 3. Proíbe o casamento, assim como o uso de alimento que Deus criou, para que seja tomada com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Então eu compro toda a ideia, o kit completo que Satanás lança e aplico em mim. Então agora, como eu sou livre, sou um livre pensador, eu acredito em Deus, pronto, ponto. E mais nada, não acredito em igreja, não acredito em religião, religião para mim é babaca, não acredito em nada disso. Essa história de ficar na saia de padre, de ficar em encontro aí com camilote, isso é tudo fria. Eu, quando tiver que orar, eu falo direto com Deus, esse Deus tem chifre. E Ele manifesta, porque Ele é o príncipe do ar, jogando ira no teu coração, proibindo você ser liberto, casto, enfiando você em cada corpo. Uma mulher já transou com 7, 8 homens. Você vai ser o 10º. Atendi uma esses dias que tinha transado com 30 homens. São 30 corpos diferentes. São 30 espíritos diferentes. Uma penetração responde-se numa ação. E uma ação, nesse sentido, não é de Deus, é do diabo. Deixa eu te provar, está aqui na palavra. Queridos irmãos, é difícil a gente enfiar isso na cabeça da humanidade. Mas quem passa no meu encontro não morre enganado. Eu pago muito caro por dizer essas verdades. Mas quando Deus me chamar para outro mundo, eu quero chegar com carta branca. Senhor, eu preguei. Se eles não converteram, o Senhor se vira com essa raça aí agora. Mas eu preguei. Raça abençoada, muda de vida. Diga aí por irmão, escutar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. 1 Coríntios 6, 15, anotem. Gente, será que essas palestras vão entrar no coração de vocês, gente? Sim ou não? Quanto retiro você já fez na vida? O que mudou? E se não está mudando, por que voltar?
Você vai perder tempo. Você vai deparar com essa frase: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do Pai que está no céu. Eu não sei o que o João pregou. Não estava aqui, não ouvi. Mas se ele tem alguma coisinha de camilota, ele deve ter falado bem sério com você também. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, não sabeis que o vosso corpo é membro de Cristo? Olha, vamos meditar isso aí. Dá um tapinha no irmão, mas me ajuda aí, pelo amor de Deus. Dá um tapinha no irmão e diz: você sabia que o teu corpo é membro de Cristo? Sim ou não, gente? Sabia, Edinho? Amém? Você é templo. O que é templo? Casa. É morada. Você sabia que Deus escolheu teu coração para morar dentro de você? Olha o que a Bíblia diz: tomareis então o membro de Cristo e eu farei membro de uma prostituta. A prostituição não é aquelas que vivem nas casas do prostíbulo. Aquelas já são oficializadas. Mas prostitutas são todas aquelas que vivem ilegal um ato sexual, mesmo morando juntos. Segundo o ensino da igreja no catecismo, mesmo sendo casada no civil, não tem o direito e a legalização para receber o corpo de Cristo. E se alguém te incentivar a fazer isto, ele e você vai se quebrar lá no inferno. Porque Deus não morreu em vão. Paulo diz em 1 Coríntios 15, que se não houvesse ressurreição, Cristo tinha morrido em vão. Gente, por que Jesus foi nu na cruz? Por que vocês acham que aqueles bandidos tiraram a veste dele? Ele tinha apenas uma túnica. Eles rasgaram ela de cima a baixo, deixou ele nu, na frente de todo aquele grupo de perversos. Ele ficou nuzinho. A Bíblia não detalha, mas quando você entra em profundidade, elas fizeram gesto obsceno com ele. Quando a Bíblia diz escarneceram, cuspiram no rosto, aquelas rampeiras, aquelas prostitutas, e ele ali calado, humilhado, um homem que arrastou multidão, um homem que é o único filho de Deus, ele superou tudo isso só por um motivo, para destruir o adultério. Maria sujeitou ser mãe sem tocar em nenhum homem. Todas as meninas têm esse desejo de formar um lar, de ter um esposo, também de ter uma relação sexual com o esposo. Todas. Eu atendo muitas pessoas que sofrem esse desconforto de se casar e não ter facilidade de se entregar ao marido. Eu atendo muitos maridos que se casam e por traumas, por milhões de motivos, eles não conseguem ereção com a esposa. Então isso se torna um ato muito dramático, um ato muito humilhante, tanto para um como para o outro. E amados, o Senhor veio fazer o quê? Ele veio eliminar. Maria tinha todo o desejo, pois ele era noiva, José era um homem lindo, José era um homem bom. É a Bíblia que diz que ele era um homem bom e não quis o defamá-la. Ela rejeitou tudo isso e aceitou dentro dela uma criança. Sabe lá o que é isso? Quem que podia compreender isso? Me explica quem? A opressão foi tão grande, que ela precisou sair às pressas e ir para uma região montanhosa. E lá vai fazer o quê?
ela vai ajudar a sua prima, porque também concebeu, apesar da velhice. E olha, amados, Maria sujeitou toda essa humilhação. José aceitou toda essa humilhação, só por um motivo, para derrubar o império de Satanás. Então agora, ele não pôde manchar o corpo de Nossa Senhora, porque dentro de Maria estava o puro amor, ela é a mãe do puro amor. Ela não pôde manchar Jesus, porque ele não nasceu do desejo do homem. Segundo a Bíblia, ele nasceu de um projeto que Deus fez com Maria e ela aceitou. Esse projeto Deus quer com você, menina. Esse projeto Deus quer com você, homem. Quer comigo, pregador. Quer com quem queira viver. Que chegue a esse conhecimento. Que evita esse pecado. Esse pecado é tão grave, que quando a pessoa cai no adultério, automaticamente ele afasta de Deus. Ele vai afastando de Deus, ele vai afastando da igreja, ele vai achando defeito na esposa ou no marido, porque a ação que está dentro dele é uma ação prostituída. Ele prostituiu. Se você vive amaziamadamente, você está prostituindo. Deus não tem como abençoar. Deus espera a legalidade. Então a Bíblia vai dizer assim, olha: tomareis então o membro de Cristo e tornarei então o membro de Cristo e os farei membro de uma prostituta de modo algum. Versículo 16: ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Um só corpo no pecado. Os dois estão em pecado mortal. Os dois em pecado mortal. Que se todo mundo pregasse essa verdade, mas gente, você está vendo na Bíblia que está escrito assim. Se não for assim, arranca esse capítulo e joga fora. É errado, não pode. Está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Há uma só carne de Adão e Eva, fora da ordem de Deus, fora da hora de Deus. E foi tão grave, que eles se sentiram nus, sem roupa. Não uma nudez porque não tinha roupa, porque eles não conheciam roupa. Nós nascemos nus. Não conhecia? Mas como ele enxergou que ele estava sem a roupa? Porque o diabo abriu os olhos dele. Como o diabo faz até hoje. Para você olhar para uma menina e cobiçar ela. Para você olhar para um homem e cobiçar ele. Ficar olhando as pernas, o seio, o genital. E o demônio diz, você tem que se expor. Quanto menos vestida você fica, mais você atrai os homens. Quanto mais tatuagem você fizer, mais você se destaca diante desta sociedade. E esquece que em cada marca no corpo é uma senha que o diabo está colocando. É marca dele. E a Bíblia diz, não faça no seu corpo nenhuma incisão, nenhuma gravura. Em honra de quem quer que seja, não faça. De repente você faz por desconhecimento. E quem vai pagar por isso é quem não prega contra isto. Mas eu não pago por isso porque eu prego contra. Queridos irmãos, veja o versículo 17. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, então o sacramento da comunhão, você não está unindo com a tua mulher, você está unindo com o Senhor. E o Senhor te dará a tua mulher. Então é
tua mulher, é o teu marido. Amados, segure um pouquinho. É tantos textos que vêm que eu me trombo aqui em texto. Pega o Evangelho de João e veja, o bom é ler tudo. Mas vamos aos pedaços que o nosso tempo deixa eu achar aqui. No capítulo 4. Amém? João capítulo 4. Conta a história. Esse relato conta de uma tal samaritana. Samaria, o samaritano e a Judéia se divisava geograficamente. Mas por brigas políticas, nem o samaritano podia passar pelo território da Judéia e nem os judeus podiam passar pelo território dos samaritanos. E Jesus é judeu, vem da linhagem dos judeus. Chega ao meio-dia com muita sede no poço de Sicar, encontra uma mulher no poço e vai e pede para ela de beber. E a mulher começa a dizer e se justificar. Versículo 5. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto à terra de Jacó, que dera ao seu filho José. Ali havia um poço de Jacó, e Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Aqui também Telêmaco Borba tem um poço de Jacó. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimento. Aquela samaritana disse-lhe, sendo tu judeu, como pede de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10, respondeu-lhe Jesus, se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te disse, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Já te explico. A mulher replicou, Senhor, não tens com que tirar-lhe, o poço é fundo. Donde tens, pois, esta água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seu rebanho? Respondeu Jesus, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhes der, jamais terá sede, mas a água que eu lhes der virá a ser nele fonte de água viva, que jorra até a vida eterna. Versos 15, a mulher suplicou, Senhor, dá-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e volta cá. Repita o texto, vai, força, vai chamar o teu marido e volta cá. O que a mulher respondeu? Não tenho marido. Amados, a mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, tens razão em dizer que não tem marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Amados, como é que você pode viver amasiado e dizer que a mulher é tua? Jesus não reconheceu os 5 maridos que ela teve. E aquele que ela estava vivendo não é teu. E é essa água que ele quis dar para a samaritana. É isso que ele quer para você. Ele não quer mais que você beba dessa cisterna que não é sua. Está lá em Provérbios capítulo 5.
Não enamore com e não abrace as alheias, mas corça de amor com a tua juventude, com quem você se casou. Olhando o que você está ouvindo e vendo como está vivendo o mundo, eu fui pregar numa faculdade nobre, 110 universitários. Último ano de odontologia, último ano de advocacia, último ano de medicina, último ano, e tudo nos últimos anos. E a pessoa que comandava estavam passando por uma crise por conta do que estava acontecendo nessa faculdade. Muito adultério, muito aborto, vaso entupido com fetos, tudo isso. Então começou a dar uma decadência muito grande. Muitos alunos em depressão, com nota baixa, trafecando lá dentro. A diretoria da faculdade não estava tendo mais força. E num rol desse todo, alguém vai participar comigo num retiro em determinado lugar. E junto com essa, vai uma psicóloga. E elas ouviram 3 dias o que eu estava pregando. No término, me chamaram. Como faria para mim fazer uma pregação na faculdade? Marcamos a data e eu fui. Em 110, se não me falha, universitário, eu brinquei. Quem é virgem ainda aqui dentro? Virou uma gozação. Lá no meio do povão, uma pessoa levantou o braço. Eu chamei ela na frente, faz favor. Ela era cristã. E ela não teve nenhum preconceito em lhe dizer: eu sou católica, apostólica, romana, respeito todas as crenças, por isso aqui nunca admiti que falasse da minha fé católica, mas eu sou devoto de Nossa Senhora. E eu quero trazer os traços de Maria. Gente, virou um silêncio naquela faculdade. E aí eu dei todo o incentivo. Permaneça, minha querida. Porque todos esses que riram e gozaram de você, é só por um motivo. Que eles nunca mais poderão dizer: eu sou uma virgem, eu sou um casto. Uns abaixou a cabeça, refletiu, outros ignorou, quis sair da sala, porque o diabo instrui como fazer quando afronta ele. Essa mulher teve 5 homens, e com quem ela estava, não era dela. Jesus não considerou marido e mulher. Não considerou. Mas lhes ofereceu uma água que, se ela tomasse, ela não precisaria mais ter coleções de homem na cama. Ela nunca mais iria ter sede, nunca mais ia ter solidão. Jesus não está falando de água. Jesus está falando de honra, de dignidade. Por isso ele disse: se você soubesse quem está falando contigo, você mesmo me pediria água para mim. E eu não precisava a pedir para você. A sede que eu tenho, a fadiga que eu tenho, é de ver a sua alma no fel da amargura. Mas beba desta água. E ela tomou essa resolução. Ela aceitou a proposta. E foi correndo anunciar. Eu encontrei um homem lá no poço. E este homem falou: toda a minha vida, não será porventura o Cristo?
E o povo que estava fazendo a compra na cidade desceu todo ali no poço. E foi-lhes dito, ali no versículo 42, mulheres, é isso que temos que ser. E diziam à mulher, já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este o verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, ao cultivar uma vida casta e reservada, você pode trazer para a volta o teu esposo. Vocês podem não entender, mas eu lutei 10 anos consecutivo com jejum e oração para minha baixinha aceitar esse trabalho que eu faço. Eu sofri horrores, eu sofri tortura, não tenho vergonha de dizer em rede nacional. Quando eu entrava naquele quarto, pobre baixinha, ela era usada. E lá um dia, uma mulher encapetada foi na minha casa, bateu no meu ombro e disse, com você eu não posso, mas eu acabo com você através de tua mulher. A partir desse dia, eu não tive mais paz. O que vocês não podem imaginar, eu passei. Então eu travava no jejum, porque essa casta de demônio, que pega marido, que pega mulher, que pega filho, é com jejum e oração. Você sabe lá, mês de dezembro, eu sempre fui homem de levantar cedo. Eu nunca gostei dessa história de ficar até 9 horas em cama. 4 horas todos os dias eu estou acordado. Ali eu faço as minhas meditações, vezes eu levanto, em alguma necessidade eu levanto, me ajoelho. Quando não há tanta essa necessidade, de costa mesmo na cama, eu invoco a graça de Deus, peço para que Jesus fique ao meu lado, e ali então eu fico meditando, falando com Ele, pedindo sabedoria. Quando dá 5, 5:30, isso em casa, é claro, eu já pulo, vou fazer o café, vou ferver meu leite, já vou para o meu trabalho e direto. E à noite, quando eu não tenho comunidade, eu vou no Santíssimo para preencher aquela vaga que eu não tenho. Mas toda noite eu saio, com exceção às quartas-feiras. Então eu paro mais cedo, entro no meu escritório e vou preparar o tema e pedir para Jesus o que eu prego essa noite. O que eu devo falar neste lugar? E aí então, a inspiração vem através dos textos. Como eu tenho facilidade de encontrar os textos, eu prego uma realidade e confirmo com a Bíblia. Isso então é o que cativa as pessoas a ouvirem, porque vocês estão vendo que eu não falo por mim mesmo. Então, amados irmãos e irmãs, se nós voltarmos lá em Coríntios, para ir encerrando, e em Timóteo para fechar o tema, a palavra de Deus vai nos dizer assim, lá no livro de Timóteo. Ainda no livro de Coríntios, nós terminamos com Timóteo. No livro de Coríntios, então, ele diz, no verso 16, 6:16, ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Se um dia você transou com alguém, você trouxe a marca desse alguém no teu sangue. Isso não é brincadeira. Porque sexo é vida. E sexo é morte. Depende de como você usa. Se você usou para se prostituir, embora não foi essa a tua mentalidade. Na tua mentalidade foi talvez um descontrole, ou uma fraqueza humana, mas duvido, eu não tenho essa experiência, por isso eu não posso dizer. Mas eu atendo milhões e milhões que me diz isto. Que depois que termina o ato, vem a dor. Isso pela primeira vez.
Mas fica uma ressalva. Assim me dizem a quem eu atendo. Que daí fica uma tentação. Não foi bom porque eu fiz muito rápido. Não foi bom porque eu fiz com medo. Não foi bom porque foi com essa pessoa. O outro, a outra, deve ser melhor. Então vem a tentação para ir com o outro ou para ir com a outra. E que tentação. E cada um que você age, é uma reação que se tem. Porque há milhões de espíritos, e a Bíblia nos diz que eles são numerosos como a areia do mar. E a Bíblia diz que essa numerologia de demônios está ao teu redor, querendo te devorar. Mas ele não vem como demônio de rabo e chifre. Ele vem naquela menininha sexy, aquele galã de novela, olhando lá na novela, gesto obsceno, beijos, abraços, traição. Impercebivelmente vai incutindo na tua cabeça. A tua mente não tem outro jeito de pensar. Você fica até altas horas na televisão, na internet, vendo menina transar com menina. Com que ideia que você vai deitar, homem? Você vai querer mexer com a tua mulher, você vai correr o risco de ter uma filha lésbica ou de ter um filho homossexual. Porque o espírito incutiu no relacionamento. Ou corre o risco de você ter um filho bastardo, atrapalhado, autista. Você parou para imaginar como você foi fazer amor com a tua esposa? Foi amor ou foi loucura ou desejo? Porque você ficou estimulado com aquilo que você viu. O espírito pega. E é isso que está desgraçando o mundo. E é isso que a humanidade não entende. E agora você vai fazer o quê? Vai querer pôr graça em cima disso? É como eu colocar sujeira dentro desse copo e pôr água dentro do copo para mim beber. Então eu nunca vou me converter. Eu sempre vou ser ciumento, eu sempre vou ser ranzinzo, eu sempre vou ser impaciente, eu sempre vou estar desconfiando, eu sempre vou achar que a minha vida é uma droga. E aí começa a aparecer sinais. Medo, susto, dor, trauma. E a vida vai virando uma bola de neve. E aí então, psicólogo, psiquiátrico, neurologista, clínico geral, e aí você vai na casa das pessoas, você vê uma farmácia inteira lá dentro. Toma esse remédio, o médico quer se livrar de você, toma esse aí. 2 comprimidos que você toma, parece que foi uma beleza. Foi nada, porque seu corpo não tinha costume e deu uma reação. E a tua mente disse para o remédio, foi bom o remédio, foi nada. Logo volta tudo de novo. Você corre no louvor, pedir oração, e o mundo propaga. Grande encontro de cura e libertação, e todo mundo corre atrás da cura e libertação. Esquece quem cura e liberta é Jesus. Você foi atrás de pregador, você foi atrás de encontro. Para vir no encontro, você tem que vir buscar Jesus e não cura. Você tendo Jesus, você vai ter a cura. Mas para ter Jesus, você está recebendo os ensinos. Se eu voltar para a tua casa, você abrir a Bíblia e começar a estudar, pode ter a certeza que as coisas vão mudar. Você não pega mais na Bíblia e do jeito que ela continua. Vai mudar quando, meu Deus? De 8 em 8 dias vai numa missa. Chega lá, senta, ajoelha, levanta, comunga e vai embora. Se entra com ódio, comunga com ódio. Se entra com briga com o marido, comunga com briga. Olha para o irmão e diga, é só Jesus na causa. Vocês estão me ouvindo, gente? E o que fazer para mudar?
Mudando. Dá um glória a Deus. A tarefinha da família é reunir. 3 dias vai dar tão certinho, depois o bicho vai bater no meio, que vai sair até briga lá dentro. Mas vocês ergam a mão e digam, Satanás, bate em fuga! Porque né, vamos rezar. Começou a rezar, atrapalha. E aí o inimigo diz assim, larga de ser louco, vai não descamilote. E ele dá certo, porque ele é um homem de fé, mas vocês não dão certo. Só que o bandido vem e fala isso para mim. Pode largar a mão de fazer isso, ninguém se converte não. Você está perdendo seu tempo. Sai daqui, Satanás. Vai catar a tua raça. A Bíblia diz, lá em Tiago 1, resista ao demônio, e ele fugirá de ti. Vamos repetir? Queridos, agora terminamos com 1 Timóteo. Como é que você pode resistir o demônio? Eu faço essa pergunta, você responder para você. Como é que você pode resistir o demônio? Que o único que tem poder sobre o demônio é Jesus, o Espírito Santo e Maria. Porque ela enfrentou um exército inteirinho do inferno para matar o menino. Lê esse informativo que estão dando de graça ali. Olha que eu escrevi a respeito de Nossa Senhora. Mas pega o jornalzinho, olha e joga. Lê com atenção. Entre em oração e leia, porque eu traço a Bíblia de uma forma simples para entender. Isso é um dom que Deus me deu. Então eu escrevo a respeito de Nossa Senhora, dando um título para ela, Mulher Virtuosa. É o que ela é. Eu não exagerei nada. Pelo contrário, faltou ainda por mais qualidade nela. E só quem tem essa percepção mariana pode compreender essa verdade. Como que você vai vencer? Se o Espírito diz expressamente que ele iria arrancar a fé dos homens, 1 Timóteo 4, e fazendo com que os homens dessem ouvido a espírito embusteiro e a doutrina diabólica, marcado com as tatuagens, com o ferrete da infâmia, ele iria proibir o casamento. É o que está acontecendo. O povo não casa mais. O povo se ajunta. E o alimento como ação de graça. O maldito sabe que se você viver amasiado, você não pode comungar. Se você comungar, você se condena mais do que não comungando. E não comungando, você se condena porque você não tem o corpo de Cristo no teu corpo. E daí? O corpo de Cristo. Você não recebe uma partícula, você recebe o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo no teu corpo te faz uma nova criatura. Então você passa a ser uma pessoa de comunhão. Comunhão não é papa hóstia. Comunhão é ter Cristo dentro da gente. Observando as suas leis. Observando a sua doutrina. E as pessoas usam a doutrina diabólica. Qual é a doutrina diabólica? Não te amo, não te aceito, eu vou largar de você, eu quero ser feliz. Essa doutrina é diabólica. Eu não vou pagar, eu vou dar o cano, eu vou explorar, eu ameaço ele ou ela. Eu vou farrear, eu vou beber, vou chegar à madrugada em casa, estou lá pouco lixando, eu quero festa, eu quero ser feliz. Doutrina diabólica.
Eu vou jogar na cena, eu vou fazer uma fezinha, porque se eu ganhar, eu vou ajudar todo pobre, mentiroso. Ajuda nada. Tudo mentira. Viver se drogando, enchendo a cara de bebida. Sai da igreja, comunga Cristo, vai comungar cerveja, pinga, farra, adultério. Quanto ministério cantando no altar da igreja e à noite indo no altar de Satanás transar com a namorada? No outro domingo está ali de novo. Isso vai ficar caro, irmãos. Gente, vocês estão me ouvindo? É esse o retiro que o Camilote prega. Até quando, eu não sei. Mas ou converta ou pereçam. Então o que a gente ensina? Literalmente. Que a gente volte. Primeiro passo. Ver como está a tua conduta. Segundo passo. Pegar toda a conduta errada e dizer, Senhor, me dá força, porque eu vou mudar de vida. Ou vocês acham que foi fácil para o Camilote mudar de vida? Todo domingo, casadinho de novo, quando era solteiro, ia cavalgar, fazer farra, fazer mula pular em porta de venda, em campo de bola, todo mitidão, querendo ser o cara. Depois me casei, deu uma freada. Mas aí todo domingo, com 2 espingardas, ia caçar. Voltava da caça e ia para as vendas. Fazer briga de bêbado, judiar de bêbado, fazer farra, cantar e desordem. E família que se lixe para lá. Amados, não foi fácil. Eu encontrei com Jesus naquele encontro. Eu precisei parar de fumar. Porque foi ensinado que os viciados não herdariam o reino dos céus. E há quantos anos eu fumava 4 maços de cigarro por dia? E eu tenho que dizer para mim, João, você não vai fumar mais. Ponto. Para quem fumava 4 maços, agora não fumar nenhum. Quem me ensinar? Não, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E aí chegou uma pessoa, muito de Deus, disse, meu amigo, a Bíblia ensina, e eu não sabia que a Bíblia ensinava, porque eu não li a Bíblia. A Bíblia ensina que o que Deus não plantou tem que arrancar pela raiz. Mateus 15, 12, 13 e seguinte. Então, se você quer ser de Deus, não ponha mais um cigarro na boca. Foi fácil? Não foi. Eu enfrentei e venci. Olha, não é bom que você tome bebida de álcool. Porque a Bíblia diz, não beber nem vinho nem cerveja para ser cheio da graça de Deus. Mas, tomais apenas um golinho de vinho para reconfortar o teu espírito. Então, dentro da Bíblia, eu faço. Mas começou a dar problema e eu tomar um golinho de vinho na hora do almoço. Porque as pessoas começaram a olhar e dizer, o Camilote bebe vinho. E eu sempre bebia um golinho. Também só na hora de almoço e janta, segundo a Bíblia, para fortalecer o meu espírito. Mas também já parei, porque as pessoas começam a dizer que eu prego, mas eu estou bebendo, e que aí eles não bebem o golinho, eles bebem 1 litro. Você está bebendo? Ah, mas o Camilote também bebe. Olha como que não é fácil. Que Deus dê a força para a gente vencer. Eu só gostaria de saber, você escutou? Vão mudar? Então ficamos de pé. Cadê nossos músicos? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? De novo. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem? Quem tem as mãos limpas
coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Queria ouvir vocês, quem? Quem tem as mãos limpas. O que mais? E o coração puro. E o que mais? E faz o quê? E sabe amar. Se não tiver isso, não entra no santuário. Não vai ver o santo dos santos. Não vai conhecer quem já está vivendo lá. Não vai. É o que Deus manda falar. É o que Deus escreveu para que seja pregado. Dá um tapinha no irmão, diga, o recado está dado, vizinho, fala aí. Agora diga para o irmãozinho, dá os seus pulos.